E aí galera, beleza? Hoje é um dia muito especial pro canal Não É Só Horta, pois atingimos a marca de 500 inscritos. Bacana demais, hein? Muito obrigado a todos vocês que nos acompanham. Em comemoração, vamos fazer um vídeo sobre uma plantinha que muitos de vocês pediram aí nos comentários ou através das mensagens. Nós vamos falar sobre o morango, beleza? Vamos dar algumas dicas aí de plantio, de manutenção e de poda que são fundamentais para que o morangueiro, né, se desenvolva bem e produza frutos maravilhosos pra gente. Bora! Olha aí galera, finalmente, hein, o nosso vídeo sobre os cuidados com o morangueiro, né, ou com o pezinho de morango. Para quem não conhece ou nunca estudou sobre a história do morango, os primeiros registros de cultivo dessa planta são lá do século XV, na região da Bretanha, na França. A Bretanha fica no noroeste ali da França, na entrada do Canal da Mancha, que é aquele braço do Oceano Atlântico que separa o Reino Unido, né, ou a ilha da Grã-Bretanha, para a França. O morangueiro gosta aí de um pH de solo entre 5,5 e 6, ou seja, ligeiramente ácido. Quais materiais eu separei aqui para o nosso plantio? Terra, ok? Vegetal, né? Dessas que você compra em casa de jardinagem. Aqui no meio, com essa coloração mais clarinha, eu coloquei substrato à base de turfa, beleza? Que é um substrato que você pode apertar, ó, e ele não forma torrão, ele desmancha muito facilmente, certo? Não é obrigatório colocar isso aqui, eu coloquei porque o morango gosta de um solo bem drenado, e isso aqui facilita bastante. Nesse cantinho, nós temos material de composteira para adubação, beleza? Esse material aqui eu produzo em casa mesmo, mas se você não tiver uma composteira, você pode usar humus de minhoca, esterco bovino curtido, esterco de galinha curtido. Para o plantio, eu vou usar esse vasinho aqui, que é o vaso que eles chamam de vaso número 2, certo? Ele tem menos de um palmo, ó. Ele tem um meio palmo de boca e meio palmo aí de profundidade. O legal do morango é isso, que a gente também pode plantar em vasinhos pequenos. Então se você tem apenas aí uma sacada de um apartamento, uma pequena varanda, né, de espaço para manter a sua horta em vaso, o legal do morango é que ele ocupa pouco espaço. E você consegue ter vários vasinhos pequenos com vários pezinhos. Agora vamos lá misturar tudo isso aqui. Tudo misturado, vamos encher o nosso vasinho. Vejam que eu não completei porque eu pretendo primeiro medir a planta aqui no centro do vaso, certo? Então eu venho aqui, abro um buraquinho, coloco a nossa mudinha e completo de terra. Vejam que eu vou cobrir agora aqui de terra apenas até a parte da planta que corresponde às raízes aqui, certo? Eu não posso cobrir os talinhos aqui, o caule com terra, beleza? Vamos lá. Para finalizarmos o nosso plantio, eu vou cobrir o solo do vaso com essa cobertura de solo aqui, beleza? Nesse caso eu estou usando um material que eu retiro da composteira, né? Quando eu faço a limpeza da composteira, eu peneiro numa peneira grande, daquelas igual de café, sabe? O material que acaba caindo, passando pela peneira, é o material mais fino que eu uso como material de compostagem. E o que fica em cima da peneira é esse material mais grosseiro, certo? Que eu acabo usando como cobertura de solo. O predomínio, né, a maior parte desse material aqui é de serragem bem grosseira, ó, tá vendo? Não é aquela serragem fina, beleza? Vamos lá. Caso você não tenha esse material, você pode usar grama parada do jardim, do vizinho, aí do seu prédio. Você pode usar folha de seca, né, de árvore que você varreu a calçada. Você vai lá, separa só as folhas, né, claro, não vai jogar plástico e sujeira no vaso, e você cobre o seu vasinho. Isso é muito bom porque ajuda a manter a umidade por mais tempo, protege as minhocas que estiverem aqui, né, as bactérias nitrificantes do solo, e assim sua plantinha fica muito mais saudável por muito mais tempo.
Claro que após esse momento, depois você precisa irrigar bastante. A primeira rega com a plantinha, né, quando você replanta alguma coisa, ela deve ser bastante insistente. E depois, a partir da segunda rega, em diante, toda semana, quando se for regar, você pode colocar menos água. Além disso, né, a cobertura de solo dá um charme muito bonito pro vaso, né? Muito bacana, fica lindo demais. Já merece um like, hein? Não merece não? Então se inscreve no canal aí e compartilha e deixa o joinha com a gente. Agora eu vou mostrar algumas dicas de manejo, certo? Porque não é só plantar e abandonar o seu pezinho de morango, você precisa de alguns cuidados básicos aí para fazer ele se dar bem. Aqui eu tenho um bem feião, que não cresceu direito, meio mirradinho, ficou meio na sombra. Morango gosta de sol, certo? É interessante você deixar aí a sua plantinha tomar pelo menos 4, 5 horas de sol por dia. De preferência o sol da manhã ou o sol do fim da tarde, quando os raios solares aí estão mais amenos, né? Não tá aquele calor enorme. Outra dica importante é a gente sempre podar, certo? Então eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Quando uma folha começa a ficar amarelinha, tá vendo? Feiona, pender assim para baixo e não mais ficar voltado para cima, tá na hora de cortar aquela folha fora, né? Então você vem aqui, vai lá junto do pezinho da plantinha, né? Da base da planta e corta as folhinhas secas, as folhinhas mortas, certo? Isso prejudica muito a sua planta porque começa a acumular muito fungo. Sem contar que essas folhinhas mortas ou muito amarelas já não contribuem mais, lógico, né, com a fotossíntese. Então a gente precisa fazer uma limpeza. Então de tempos em tempos, aí pelo menos uma vez por semana, vai lá no seu morango, levanta as folhas assim, ó. Ó, tem outras aqui. Veja se tem folha seca, folha morta e poda, certo? Arranca e joga fora. Se você tiver uma composteira, a folha do morangueiro é muito boa para compostagem, viu? Então separar aí um saco de rafa, um baldinho. Você pode colocar essas folhas do morangueiro para compostar, beleza? Ah, essa aqui também, olha lá, não tá muito morta ainda, mas já tá meio amarela, tá uma folha feia, né? E aí você vem aqui, não tem problema, corta também. Eu vou cortar mais essa, vou cortar mais essa aqui também, beleza? Olha como fica o aspecto muito mais bonito, né? Vou cortar esse aqui também, ó, tem uma outra feiona. Não tem problema, viu, galera? Se tirar essas folhas mais feias e amareladas, não vai prejudicar seu morango, não. Pelo contrário, vai ajudar ele a se desenvolver melhor. Vou aproveitar e já vou dar uma podada nessa aqui também, que tá muito feia. Tadinha, ficou abandonada lá, um vaso esquecido no canto, na sombra. Se desenvolveu muito mal, mas agora, com essa poda, ela vai crescer bonita e saudável de novo. Vou colocar também, né, num lugar com mais sol, né, com maior incidência solar. Legal demais, hein? Existem também outras dicas meio essenciais para o morango dar certo. Por exemplo, quando o morango começar a sair a florzinha daqui de baixo, né, ele nasce como se fosse uma haste com as florzinhas. A florzinha é interessante que toda vez que ela cresça, você pendure ela para fora do vaso, certo? Quando o morango começar a se desenvolver, vai começar a formar um moranguinho, ele inicialmente lá meio verde, depois branco, né? Até ficar vermelho, ele vai crescendo de tamanho. É muito recomendável que você coloque o morango para fora do vaso. Por isso que também é interessante usar vasos pequenos, porque daí a mudinha fica concentrada no centro e os moranguinhos pendurados para fora. Por quê? Porque isso dificulta a ação, por exemplo, de organismos, de caramujo e de bichinhos que estão vivendo aqui no solo e atacam menos o morango, certo? Porque não é só a gente que gosta de morango, todos os bichinhos gostam de morango também, é muito saboroso. Então, recomendo que você coloque o morango para fora do vaso, pendurado, beleza? Outra dica interessante é que lá no verão, janeiro, fevereiro, os morangos começam a soltar brotos laterais, certo? Através de um pendão comprido. Então, né, não precisamos esgotar todos os temas sobre o morango agora, aqui nesse vídeo, até mesmo porque eu não tenho como fazer essa demonstração que eu falei aqui para vocês, do frutinho para fora do vaso, ou da multiplicação do morango através do pendão no verão, beleza? Então quando chegar essa época aí, a gente faz outro vídeo mostrando como é que a gente pode fazer isso aqui na prática. Então é isso, galera, se você gostou, se inscreve no canal, dá um joinha, ajude a espalhar o Não É Só Horta cada vez mais longe. E novamente quero aqui agradecer a todo mundo que acompanha nosso canal e atingimos a marca de 500 inscritos, beleza?
Então é isso, galera. Obrigado, abraços e até o próximo vídeo.